como enfrentar todos os custos que advêm da inovação tecnológica, dos novos avanços que a medicina nos traz, os novos desafios que ela traz também, tanto no caso atual da pandemia de coronavírus, quanto dessas doenças crônicas que cada dia mais desempenham um papel mais relevante na nossa sociedade. Depois a seguir nós teremos a doutora Marta Oliveira, que é pediatra, diretora executiva da consultoria Design em Saúde, também ex-diretora da Agência Nacional de Saúde, ex-diretora executiva da ANAP, da Associação Nacional de Hospitais Privados. Ela vai falar sobre as perspectivas da atenção de tecnologia de saúde para as doenças crônicas não transmissíveis. E também, digamos, esse primeiro bloco desses 3 palestrantes irá nos colocar a par sobre tecnologia de saúde, sobre economia de saúde, que é muito importante para que todos nós vislumbramos aí, tratamos de 2 doenças crônicas tão prevalentes e tão importantes do ponto de vista de impacto econômico, que são obesidade e diabetes, especialmente. Depois nós teremos um key lecture, uma conferência magna aí do Dr. Jeffrey Mechanic, que é médico endocrinologista, ex-presidente do Colégio Americano de Endocrinologia e diversas outras sociedades médicas americanas. Ele hoje é professor de medicina e diretor médico do Centro de Saúde Cardiovascular do Mount Sinai Heart Hospital, em Nova York, e é diretor de suporte metabólico da divisão de endocrinologia, diabetes e doença óssea da Escola de Medicina da ICAND, no Mount Sinai. Como panelistas, nós teremos o Dr. Oscar Dutra, que é cardiologista, professor associado do ITI, do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologista, que, junto com o Dr. Luiz Turati, irão debater todos esses temas aqui. O Dr. Luiz Turati é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, é doutor em endocrinologia e um investigador principal em CP Quali, diabetes e metabolismo. E, por fim, nós teremos o nosso ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ex-presidente da IFSO Latino-Americana também, e um dos maiores nomes no mundo hoje em cirurgia metabólica, diretor do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, que vai falar sobre cuidados integrados do paciente crônico e o efeito da cirurgia metabólica no manejo das doenças crônicas não transmissíveis. Todos nós conhecemos bem o Ricardo, é um indivíduo, um grande pesquisador, um grande cirurgião e um dos ex-presidentes que mais contribuíram para o avanço da nossa área de atuação no Brasil. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai fazer uma introdução ao tema e depois nós seguiremos. Lucas, a bola é sua. Bom, boa tarde a todas e todos. Doutor Marcos, é um prazer participar dessa discussão, parabenizar aí a sociedade pela organização desse muito relevante para o atual momento que a gente está vivendo. E aí, como o senhor disse, eu acho que minha função aqui é meio que desenhar aí o pano de fundo de todos esses pontos que vão ser mais aprofundados e detalhados pelos próximos palestrantes. E aí eu gostaria de usar, ainda que não de forma visual, mas falando, os dados recentemente divulgados pelo Vigitel, né, o Vigitel de 2019, que fez uma avaliação bastante interessante, numa ótica temporal, de números relacionados a doenças crônicas, tanto de fatores de risco quanto de doenças crônicas não transmissíveis, de 2006 até 2019. E são números que, de fato, são bastante preocupantes. Então, quando a gente pega a questão do sobrepeso, por exemplo, a gente vê que a gente teve, em 2006, quase 80 milhões de pessoas com sobrepeso no Brasil. Esse número saltou para 116 milhões de pessoas em 2019, ou seja, um aumento de 30%. Quando a gente olha para a obesidade, a gente sai de 22 milhões e 200 mil pessoas com obesidade em 2006, a gente passa para 42 milhões e 600 mil pessoas com obesidade em 2019, um aumento de 72%.
Quando a gente olha para a questão de hipertensão arterial, a gente saiu de 42,5 milhões de pessoas em 2006, a gente saltou para 50 e quase 51 milhões e meio de pessoas em 2019, um aumento de 8,4%. Quando a gente olha para diabetes, a gente sai de 10 milhões e 300 mil pessoas com diabetes em 2006 e a gente salta para 15 milhões e meio de pessoas com diabetes em 2019, ou seja, um aumento de quase 35%. Como é que todo esse cenário se reflete numa questão que é muito cara à sociedade brasileira, né, que é a questão de mortalidade? A gente atribui a todos esses fatores, quando a gente olha na faixa etária entre 30 e 69 anos de idade, 74% dos óbitos ocorridos no Brasil atribuídos a doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente vê que, de fato, a gente está diante de um cenário muitíssimo complicado. E aí, como é que a gente olha para as respostas desenhadas pelo governo brasileiro para lidar com essa situação, para lidar com esse cenário? A gente tem um grande documento orientador, que é o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. É um documento de 2011, é um plano de longo prazo, né, ele visa cobrir aí o período de 2011 a 2022, e basicamente ele está organizado em torno de 12 metas, metas quantitativas. E a gente vê que grande parte dessas metas estabelecidas no plano, elas foram alcançadas. E aí elas estão relacionadas à questão de redução da prevalência do tabagismo, estão relacionadas ao aumento do número de mamografia, aumento de Papa Nicolau, aumento da prática de atividade física, contenção do crescimento de obesidade, e aí a gente tem um ponto de atenção bastante significativo. A gente tem toda uma questão relacionada à alimentação e a questão do consumo de bebidas alcoólicas. E aí a gente se pergunta, nesse contexto, o quão efetivo esse plano está sendo vis-à-vis os números que a gente acabou de falar. Porque a gente tem aumentos exponenciais naqueles 4 fatores de risco e naquelas 2 doenças, obesidade e diabetes, aumentos muito significativos. Então, a gente precisa, de fato, repensar, né, e eu acho que o exercício que a gente vai fazer aqui, as discussões que a gente vai fazer aqui hoje, sobre a forma como a gente está pensando o lidar, o cuidado, a prevenção, todas as estratégias relacionadas aí ao cuidado desse paciente e também as estratégias de prevenção dessas doenças e como é que a gente lida com os fatores de risco dessas doenças. E isso é importante tanto de uma perspectiva de saúde quanto de uma perspectiva econômica, que eu acho que vai ficar que está ficando muito mais evidente com a questão aí da Covid-19. E aí, só para finalizar e já passar a palavra para o Leandro, em relação à questão econômica, a Prospectiva ajudou a divulgar um estudo realizado pela Universidade de Victoria, da Austrália. Esse estudo foi publicado no finalzinho de 2015, então os dados estão um pouco defasados e talvez não levem em conta esse aumento exponencial aí, do que foi mensurado pelo Vigitel. E esse estudo mostrava um dado muito interessante, que ele media, na verdade, o impacto das doenças crônicas não transmissíveis no mundo do trabalho. Então, quando a gente olhava para as questões de presenteísmo e absenteísmo de pessoas com doenças crônicas aqui no Brasil, isso, no período de 2015 até 2030, representava uma perda de produção de riqueza da ordem de 184 bilhões de dólares. Ou seja, a gente está falando de uma soma significativa que daria para a gente fazer muita coisa, inclusive melhorias, aí, aperfeiçoamentos do Sistema Único de Saúde e da saúde suplementar também, da saúde do sistema como um todo, e que, de fato, essa perda, né, essa não geração de riqueza impacta aí a população brasileira das mais diferentes formas. Então, acho que esse é o panorama que eu queria trazer e já passo a palavra imediatamente para o Leandro. Obrigado. Obrigado, Lucas. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde, nesse debate. Eu apenas agregaria aí nesse cenário que o Lucas comentou, que do ponto de vista de gestão, né, de saúde,
das pessoas com doença crônica. No setor privado de saúde, não é muito frequente de se ver essa gestão de saúde sendo feita por parte de operadoras de plano de saúde, né? Na verdade, são raros os exemplos de operadoras que, de fato, se engajam, né, nesse movimento de gestão de saúde da sua população, tendo uma postura muito mais reativa, né, passiva, aguardando o próprio beneficiário procurar a assistência, do que a operadora sendo uma parceira desse beneficiário na gestão da sua condição de saúde, né? Agora, em que pese essa seja uma realidade que pode se observar no setor privado de saúde, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade pela frente em função do que a gente vive hoje, né, nessa pandemia do coronavírus. Por quê? Porque a gente pode perceber dois movimentos, né, que estão acontecendo aí nesse período e que podem ter consequências para o mundo pós-Covid, né? Uma primeira consequência, eu diria que assim, as pessoas estão sendo informadas, estão recebendo a informação e estão se adaptando a essa informação, por exemplo, de que não devem procurar posto, hospital, né, pronto-socorro logo de cara, né? Quando você tem um problema, que aquele ambiente de pronto-socorro, de entrada ali de hospital, pode ser um ambiente, na verdade, que ela venha a adquirir alguma doença e, portanto, ela, enquanto gestora da própria saúde, ela deve se cuidar um pouco mais e evitar se expor a determinados ambientes, né? Então, a população está recebendo esse tipo de informação. A queda significativa dos procedimentos eletivos que ocorreu aí desde meados de março até meados de abril é um reflexo desse comportamento, né, das pessoas, de se evitar colocar numa situação de risco e, inclusive, entrar, portanto, nesse ambiente hospitalar. Então, essa é uma mudança de hábito que talvez persista no mundo pós-Covid, né? E, associada a essa mudança, né, veio também a possibilidade de utilização de telemedicina, que é um segundo aspecto, que colabora, em grande medida, para uma atenção à saúde do indivíduo, evitando a saída para o ambiente, então, hospitalar, né? Esse novo hábito, né, de evitar o hospital e o novo hábito de usar tecnologias como teleatendimento e telemedicina, né, abrem possibilidades, no meu ponto de vista, muito interessantes, especialmente na atenção à saúde de pessoas com doenças crônicas, né? Então, embora, né, em grande medida não tenha sido feito no passado recente, apenas raros os casos de operadoras que tenham se engajado nisso, mas diante dessa nova realidade que estamos vivendo e desse hábito sendo incorporado por parte das pessoas, né, que usam o serviço de saúde, pode ser um caminho interessante aí para um acompanhamento mais próximo por parte de operadoras de plano de saúde dos seus doentes crônicos. Então, algo para a gente observar, né, e ver se, de fato, o que estamos vivendo hoje pode criar um novo normal que seja positivo, né, que traga possibilidades positivas na gestão de doentes crônicos. Obviamente, essa crise econômica que está associada à crise de saúde, né, ela vai afetar muito a cadeia de valor do setor privado de saúde. Provavelmente,
vamos ter aí uma onda de consolidações, de reestruturações operacionais, inclusive societárias, porque é possível que algumas operadoras fiquem pelo caminho, alguns hospitais fiquem pelo caminho, alguns laboratórios fiquem pelo caminho. Então, é possível que haja aí uma mudança na estrutura de oferta desses serviços, né? Mas eu queria destacar aqui essas novas possibilidades, né, de serviço, processos de reestruturação, digitalização dos atendimentos. Isso tudo pode gerar um ambiente, um cenário favorável, passada a crise, no sentido de prover soluções mais adequadas e um acompanhamento até mais adequado dos doentes crônicos. Um último aspecto a comentar que foi pedido para mim foi também em relação às tecnologias de saúde, né? A ANS, não falo mais pela ANS, eu terminei meu mandato em dezembro do ano passado como diretor-presidente, mas a ANS vinha num processo contínuo de aprimoramento, né, do seu processo de análise e incorporação de tecnologias na saúde suplementar. Esse processo de aprimoramento sofreu aí um salto qualitativo, né, com uma norma que procura regulamentar o processo de atualização do rol, e esse aprimoramento vai continuar, né, com o tempo, né. Em relação a tecnologias, especialmente o que a gente está tratando aqui, né, eu acho que cada vez mais a agência vai ter que olhar em relação a linhas de cuidado, né, e não apenas tecnologias específicas, e trabalhar talvez mais em diretrizes de utilização, e tentar fazer uma abordagem mais completa, digamos assim, sobre linhas de cuidado. Agora, não dá para também deixar de dizer que assim, o Brasil certamente vai entrar num período aí de recessão, tem analista prevendo recessão de 8%, né, queda de 8% no PIB, tem outros analistas prevendo até mais, então é bem possível que a gente tenha um efeito disso no mercado de trabalho e, portanto, também no setor de saúde suplementar, com mais uma onda de diminuição da base de beneficiários, né? Pressão, portanto, em cima do setor de saúde suplementar, né? Com efeitos ainda que veremos, né? Mas, de novo, é possível que haja, então, algumas operadoras aí ficando pelo caminho e na rede prestadora também o impacto econômico não seja trivial dessa crise econômica associada também à crise de saúde. Bom, são aí algumas considerações iniciais desse efeito no setor privado de saúde dessa crise. De novo, dependendo do posicionamento estratégico de cada um, né, que vai sentir mais ou menos o efeito da crise, mas de uma forma geral todo mundo vai sofrer. Mas, por outro lado, não tenho dúvida que o setor de saúde como um todo vai sair mais valorizado, né, pela sociedade, mais valorizado enquanto setor também que tem uma contribuição econômica relevante, não apenas de entrega de resultado em saúde, mas também de contribuição econômica em termos de geração de emprego e produção. Acredito que esses novos hábitos, né, tanto de utilização de serviços e de digitalização com acesso à telemedicina, teleatendimento, podem ser novos hábitos aí que vão ser incorporados no nosso dia a dia
e que podem contribuir para o atendimento do paciente crônico.